Se tem uma coisa que eu acredito, eu defendo e eu bato na tecla, é que o minimalismo é o futuro. Então nada mais justo do que nesse vídeo aqui eu te contar por que o estilo de vida minimalista é o futuro. E aí, Minimal, vai começar agora, a partir desse vídeo aqui, uma nova série aqui no canal chamada Minimalismo é o Futuro. Depois do sucesso da minha série Desmembrando o Estilo de Vida Minimalista, onde nessa série eu falei um pouco sobre temas que são fundamentais para você criar uma base sólida, né, se você quiser aplicar o minimalismo na sua vida, ou para você pelo menos entender melhor sobre esse estilo de vida. Depois do sucesso dessa série, eu resolvi criar uma série onde a gente vai mais fundo na proposta do estilo de vida minimalista e vou trazer temas que muitas vezes não são abordados na internet, por autores, enfim, mas que são de extrema relevância a gente discutir, a gente conversar. Então esses temas vão vir à tona aqui nessa série Minimalismo é o Futuro. Então todos os vídeos da série Minimalismo é o Futuro estarão numa playlist aqui no canal para depois, à medida que for lançando os próximos vídeos, você poder maratonar. Inclusive, se você não maratonou ainda a série Desmembrando o Estilo de Vida Minimalista, eu vou deixar aqui no card aqui em cima para você aproveitar depois desse vídeo aqui e ver todos esses vídeos onde eu falo sobre os fundamentos do minimalismo. E como agora chegou a hora da gente ir mais fundo nessa proposta minimalista, eu já quero te convidar para se inscrever aqui no canal e ativar as notificações para acompanhar todos os vídeos dessa série, tá certo? Para quem já é Minimal, já está acompanhando aqui o canal, o meu muito obrigado pelo carinho de sempre e aquele abraço. Então, nada mais justo do que a gente dar início a essa série com um tema que dá nome a ela e vamos falar um pouquinho sobre essa história que eu defendo tanto do fato do minimalismo ser o futuro. E já para começar a falar desse tema, né, que vai ser um tema que pode ser polêmico para algumas pessoas, pode ser uma novidade, um expandir de olhar, né, para essa pessoa olhar para novos horizontes, ou mesmo um explodir cabeça. Nossa, eu nunca tinha pensado nisso. Já para começar, eu quero falar algo que é muito importante. Quando eu digo que minimalismo é o futuro, eu não estou negando o fato de que o estilo de minimalista, o estilo de vida minimalista, ele já existe há muito tempo. Inclusive tem um vídeo lá na série Desmembrando o Estilo de Vida Minimalista onde eu conto onde surgiu, né, como que surgiu o estilo de vida minimalista. Então ele já existe sim há muito tempo e eu não nego isso. Eu não nego o fato de ele ser o presente, eu vivo ele no presente. Muitas pessoas que estão aqui assistindo, que são minimals, vivem o minimalismo no presente, então eu não estou negando esse fato. Ele é uma alternativa para muitas pessoas e ele está crescendo. Porém, o minimalismo ele é o estilo de vida do futuro. Ele é o estilo de vida que a gente precisa começar a expandir. E você vai entender aqui nesse vídeo. Então eu só queria esclarecer um pouquinho disso, que não é uma negação do passado, da origem desse estilo de vida, muito menos o presente, o qual eu vivo. Então seria uma baita de uma hipocrisia dizer que não é o presente, ele é o presente para muitas pessoas. Mas eu vou explicar aqui por que eu acredito que ele é uma alternativa, ele é uma saída para a nossa sociedade, para o nosso planeta, e ele é o estilo de vida do futuro. E eu fiquei aqui pensando de que forma que eu explicaria isso para você, né? Então eu resolvi dividir o nosso olhar em três universos, em três pilares principais. O primeiro pilar é o pilar do indivíduo, tá? De cada pessoa na sua singularidade. O segundo pilar é o pilar da sociedade, dos indivíduos no coletivo, né? Nessa troca, nesse conviver. E o terceiro pilar é falando do planeta Terra, da nossa casa, da nossa atmosfera, onde a gente vive. Então são esses três pilares que a gente vai olhar e em cima deles eu vou fundamentar essa ideia de que o minimalismo é o futuro. E sobre cada um desses pilares existe uma grande cobertura, existe uma grande manta que cobre esses três universos, esses três pilares, chamado de status quo, chamado de padrão de comportamento da nossa sociedade, das pessoas, enfim. Tá? Então esse status quo afeta diretamente esses três pilares e é sobre isso que eu vou falar quando eu vou falar de cada um desses pilares. Começando pelo indivíduo. Hoje as pessoas, a grande maioria das pessoas, né, a grande massa, as pessoas que vivem esse status quo de forma automática, sem questionar, sem refletir a respeito, sem tentar reverter esse status quo, sem confrontar esse padrão de sociedade, de comportamento, né? As pessoas que vivem dessa maneira geral, né, que são a maioria das pessoas, a imensa maioria das pessoas,
elas vivem de uma determinada forma. Que forma é essa que as pessoas vivem? Em geral, essas pessoas respondem a estímulos e demandas externas, absorvem aquilo para a vida delas e a partir daquilo ali elas escolhem como elas vão viver. Posso te dar um exemplo? Quando a gente fala de publicidade, quando a gente fala de consumo, quando a gente fala de consumismo, o que acontece? A gente recebe estímulos publicitários, gerando gatilhos mentais, ativando o nosso neurônio espelho, enfim, vários mecanismos de publicidade que o marketing tem, de neuromarketing, para fazer com que as pessoas acreditem que elas precisam de algo que elas não precisam, na verdade, né? Então, a gente recebe vários estímulos durante todo o dia, em todas as plataformas, canais de mídia, enfim, em todo lugar a gente recebe estímulos de publicidade. Estímulos de venda, né? Na rua, vendedores, pessoas divulgando, enfim, que faz com que a gente responda àqueles estímulos. Então as pessoas entendem que isso é o padrão. A vida é assim, né? Responder estímulo de publicidade é viver, basicamente. Sendo que não, né? Isso é algo da modernidade. Mas então as pessoas olham para essas publicidades e elas vão respondendo a esses estímulos. A imensa maioria de forma inconsciente, ou seja, acreditando que precisa comprar o que não precisa, enfim. O que acontece a partir daí? Essa pessoa está pegando um estímulo externo, absorvendo ele, simplesmente respondendo, simplesmente atendendo aquele estímulo, meio que modo zumbi. Eu digo que as pessoas vivem muito em modo zumbi, que é um modo só, né, só no automático. Então ela vai lá, recebe o estímulo, compra e ela nem sabe por quê. Ela só sente aquele prazer, aquela endorfina, aquele hormônio que dá prazer, né, dentro do corpo dela, ela sente aquilo. Então ela faz aquele ato porque ela vai ter aquela recompensa química dentro do corpo dela. E é simplesmente por isso. Ela só responde aquele estímulo de forma até instintiva. E dando um outro exemplo sobre essa influência externa que é absorvida pela pessoa padrão, né, e ela responde a isso, a gente pode olhar também nos convites para eventos sociais, nos pedidos de ajuda para fazer tarefas, para você resolver problema das outras pessoas, né? Quantas pessoas pedem coisas para a gente até indecentes e a gente fica com vergonha, com medo de dizer não e acaba dizendo sim para a pessoa, mas, né, deixa de fazer coisas que são essenciais para a gente. Então, o quanto disso faz com que a gente molde a forma como a gente vai viver, respondendo a esses estímulos externos mais sociais, né, de eventos que você se sente obrigado a ir, e você nem queria, mas você pensa, nossa, as pessoas vão me julgar, eu vou ser mal visto, eu vou ser um antipático, então eu preciso responder o que elas esperam de mim. Então você está olhando para o externo e se preocupando, se sofrendo com aquilo. Você sofre com aquilo ali. E você carrega isso, isso vai te moldando, vai moldando a sua vida e você vai entender onde eu vou chegar. Ainda falando sobre exemplos de questões sociais, muitas vezes você se sente obrigado a praticar um hobby, a frequentar um determinado lugar, a se vestir de determinada maneira, a ter um determinado produto para pertencer a um grupo. Essa é uma influência social externa. Você não consegue defender a sua autenticidade, olhar para dentro de você e ser autêntico porque você precisa se encaixar. Você acredita que você precisa se encaixar. Dessa forma você responde a esses estímulos externos, traz ele para dentro de você, abafa quem você realmente é, abafa o que você realmente acredita, o que você realmente quer da sua vida para poder pertencer. Afinal de contas, somos seres sociais, então a gente se preocupa com isso. E qual que é a consequência disso tudo? Você começa a gastar dinheiro com coisas dinheiro que você não tem, com coisas que você não precisa. Você começa a não ter tempo, porque você ocupa o seu tempo com as outras pessoas, com os eventos sociais, né? E você acaba não tendo tempo para você, para as coisas que você ama, para os projetos dos sonhos, para as pessoas que são importantes para você de verdade. Você começa a encher a sua cabeça de preocupações, de angústia, de ansiedade, com coisas que você sequer controla, que são externas a você, mas você se preocupa porque, afinal de contas, você precisa responder ao que esperam de você. Não só isso, você também acumula objetos porque, querendo ou não, você precisa mostrar para os outros que você tem certas coisas. Você precisa ser uma pessoa que segue os padrões, que tem na sua casa o que se espera que tenha dentro de uma casa, ao invés de ter uma sala de estar do jeito que você acha conveniente. Já pensou? Ter uma sala de estar ali com um tapete no chão e várias almofadas para você se jogar, ao invés de ter um sofá que talvez você nem goste tanto?
Entende só que a gente responde a um padrão social. O padrão é ter o sofá, é ter a televisão, é ter o rack, a mesinha de centro. Né? Para muitas pessoas, uma mesinha de centro é extremamente inútil. É um objeto pesado, volumoso, que ocupa espaço, que dá trabalho para limpar, e às vezes ele não é usado para nada. Então, só para você ver um pouquinho sobre essa influência desse status quo, desse padrão sobre as pessoas, e isso, às vezes você pensa, mas esse exemplo é um exemplo que, tudo bem, para mim tudo bem. Só que são inúmeros exemplos, coisas pequenas ao longo de todo o dia, ao longo de toda a vida, que as pessoas respondem aos estímulos externos e esquecem de olhar para dentro. E o resultado disso são pessoas com a saúde física e mental, porque sim, vai impactar no físico em algum momento, saúde física e mental debilitada e sem um bem-estar, sem uma qualidade de vida que de fato elas podem ter, que de fato elas merecem. Tá fazendo sentido tudo isso que eu tô falando para você até agora? Se você tá expandindo o seu olhar, tá explodindo cabeça, já senta o dedo no like aqui para eu saber que você está gostando desse vídeo e para ele chegar para mais pessoas também. E o que acontece quando inúmeros indivíduos sofrem desse mesmo mal? Sofrem as consequências desse status quo e estão lá com saúde debilitada, com mentalidade frágil, sem bem-estar. O que acontece quando o coletivo está dessa forma? A gente tem uma sociedade doente. Aí a gente entra no segundo pilar, numa camada ainda mais acima, que é a camada da sociedade. Uma sociedade onde os indivíduos estão sempre estressados, porque eles estão preocupados com coisas que eles não dominam, preocupados demais, absorvendo coisas demais que eles não precisavam absorver. Uma sociedade de pessoas que estão endividadas, com problemas financeiros, e isso gera depressão, gera uma série de problemas nessas pessoas. Uma sociedade que vive correndo de um lado para o outro porque está sempre sem tempo, estressado no trânsito, xingando, querendo correr, buzinando o tempo todo, porque essa pessoa não consegue administrar o seu tempo. Na sua agenda ela não consegue nem colocar o tempo de deslocamento, contar que vai ter uma fila naquele horário de rush, e a pessoa não consegue se planejar porque ocupa o seu tempo demais com coisas que não são essenciais para ela, respondendo o quê? Aos estímulos externos, às demandas sociais de que ela precisa comparecer a todos os eventos. Enfim, indo mais fundo ainda, a gente começa a ver uma sociedade repleta de pessoas gananciosas. Por quê? Porque a vida está pautada em ter as coisas que a publicidade induz a gente a querer, faz a gente acreditar que a gente precisa daquilo, coisas caras, coisas glamurosas, que os influenciadores mais famosos e ricos estão usando e postando, que é super legal e traz benefício para a vida deles, aquele item, né, que coloca essa pessoa num status social. Olha só o problema de querer se encaixar o tempo inteiro e responder às expectativas. Isso gera pessoas potencialmente gananciosas e invejosas. A ganância, a gente sabe, gera problemas maiores, gera desvio de caráter. As pessoas começam a fazer coisas que não deveriam para conquistar coisas que elas, na verdade, nem precisavam. Para além disso, e eu acho que isso que eu vou falar aqui agora é um dos problemas mais profundos que esse status quo acaba gerando nesse impacto do indivíduo, depois na sociedade, é o fato de que essas pessoas têm tantos problemas pessoais, tanta bucha que é colocada sobre ela, tanta demanda, tanta preocupação que ela precisa ter na vida dela para ela se resolver, né, para ela sobreviver, entre aspas, para ela resistir, essa mente que já está tão contaminada, tão pesada, para ela sobreviver, ela acaba deixando de se preocupar com questões sociais. O que eu digo nesse sentido? Que essa pessoa, ela pode começar a aceitar soluções, supostas soluções para questões sociais, que fere outras pessoas, que fere minorias, sendo que aquilo ali não vai ferir ela e vai favorecer a ela. Então ela não se importa com isso, porque se importar é se preocupar com algo mais complexo, com algo que demanda mais intelecto, que demanda mais estudo, mais reflexão. Só que os indivíduos, na sua individualidade, as pessoas não têm tempo para essa reflexão. Então elas pensam, se para mim vai ficar bom, tudo bem se ficar ruim para o outro. Elas só querem resolver o problema delas.
da maneira mais fácil possível. Então isso acaba gerando esse problema social e é algo que as pessoas às vezes nem enxergam. Por isso que eu digo que eu trago assuntos aqui, que essa playlist que eu estou montando, essa série, Minimalismo é o Futuro, é para trazer um olhar e você vai entender como é que o minimalismo responde a tudo isso que eu estou falando aqui até agora, tá? Como é que ele toca nisso tudo e por que ele é o futuro. Tá? Mas são coisas que as pessoas não enxergam, como que esse status quo vai tocando em todas as camadas da nossa vida, da nossa sociedade, a chegar ao planeta Terra inteiro, como consequência, como que ele toca esse status quo dessa forma, de forma prejudicial, e que a gente precisa resolver, que a gente vai resolver através de um estilo de vida baseado no essencial. Bom, eu já falei sobre 2 pilares, agora eu vou falar sobre o terceiro, que é o nosso planeta Terra, mas eu acredito que você já entendeu que existe uma grande influência de publicidade, do mercado, sobre a maneira que as pessoas se comportam, e isso gera todas essas mazelas que a gente está falando. Existe uma outra mazela muito forte que vem também da maneira que consumimos hoje em dia, ou seja, desse consumismo, dessa publicidade que usa de técnicas de neuromarketing para fazer as pessoas acreditarem que elas precisam de coisas que elas não precisam. Existe uma consequência direta ao planeta Terra. Que consequência é essa? É a consequência diretamente ligada ao meio ambiente. A conta é muito simples. Se a maioria das pessoas são estimuladas a comprar mais do que elas realmente precisam, se a maioria das pessoas são estimuladas a serem consumistas, essas pessoas vão demandar da indústria uma maior produção. Gerando uma maior produção, essa indústria vai precisar extrair mais matéria-prima da terra, essa indústria vai precisar queimar mais combustível fóssil, essa indústria vai precisar sintetizar mais polímeros que não são naturais e que depois vão ser jogados na natureza. Por exemplo, a indústria do tênis, que eu tanto critico os colecionadores de sneakers, né? Porque ninguém precisa de 100 pares de tênis, só que as pessoas estão lá demandando da indústria que ela sintetize todos aqueles polímeros e que não existe uma política de reciclagem substancial para esse tipo de consumo. Então já ficou claro para você, com esse olhar, né, desses 3 pilares que eu trouxe aqui, o quanto que o status quo, que o padrão de sociedade atual é um grandíssimo fracasso? O quanto que as pessoas se comportam dentro desse padrão a troco de absolutamente nada? O que as pessoas ganham com tudo isso? Elas estão só respondendo a estímulos externos. A única coisa que as pessoas ganham é uma liberação de hormônios que geram felicidade e prazer no momento que elas têm o ato de compra, que elas são reconhecidas como uma pessoa que tem posses, que tem coisas, e aquilo, né, alimenta o ego daquela pessoa. Ou seja, nada substancial, nada que valha a pena de verdade. E é por isso que o minimalismo é o futuro. E é por isso que muitas pessoas buscam o minimalismo, porque elas já entenderam esse caos que é, esse fracasso que existe no comportamento padrão. Sabe o que acontece? O minimalismo, ele é um estilo de vida baseado em se viver com tudo aquilo que é essencial para você. Tá? O minimalismo não é viver com o mínimo do mínimo, é viver com o que é essencial. Tá? É ter essa clareza. O minimalismo é um autoconhecimento. O minimalismo é olhar para dentro de você e atender às demandas genuínas e de dentro para fora você fazer suas ações. E não ficar o tempo todo respondendo aos estímulos externos. Não, você vai olhar para dentro de você, vai entender as suas demandas, aquilo que te gera uma felicidade plena, e vai atender essas demandas. Não quer dizer que você não vai atender a demandas externas ou responder a estímulos externos. Obviamente, né, a gente somos seres sociais, a gente vive nesse contexto, mas você vai ter clareza dessa diferença dessas duas coisas. Você vai dar prioridade, sempre que possível, ao que é genuíno, ao que te alimenta de verdade, ao que é essencial. Dessa forma, a gente tem indivíduos que vão consumir o essencial. Dessa forma, vamos gerar menos impacto no meio ambiente. Dessa forma, a gente vai ter pessoas que vão ter na sua casa coisas que realmente usam, que são importantes, fazendo que as pessoas percam menos tempo e se preocupem menos, se estressem menos com a limpeza e organização dessa casa, que só tem o que é essencial, afinal de contas. A gente vai ter pessoas mais autênticas, pessoas mais realizadas, menos gananciosas, porque essas pessoas estão atendendo as suas demandas internas, e é tão mais fácil ser genuíno, atender o que é interno, do que ficar atendendo o externo, né? O externo é uma infinidade de possibilidades,
Você se conhecer, esse autoconhecimento, depois que você se ilumina para isso, é tão mais fácil e prazeroso. Então as pessoas são mais realizadas, não conformadas, não tipo, tudo bem viver com pouco. Não, você pode ser uma pessoa que almeja as coisas. É diferente ganância de ser uma pessoa que tem uma motivação forte para conquistar as coisas na sua vida, né? Que tem um objetivo e quer ir atrás. Tá tudo bem isso. Você só não precisa ser ganancioso, porque a ganância gera um caminho prejudicial para a pessoa, para a sociedade, enfim, né, com desvios de caráter e tudo mais. E essas pessoas vão ser pessoas que vão viver melhor em harmonia, porque essas pessoas vão ter tempo para as coisas essenciais para elas e não vão precisar sair correndo no trânsito. O trânsito seria uma coisa mais harmoniosa. Eu falei das questões sociais, seriam pessoas que pensariam mais no coletivo. Afinal de contas, se eu estou realizado, tá tudo bem eu ajudar o outro a estar realizado também, eu me preocupar com o outro, com o bem-estar do outro. O que acontece é que hoje em dia as pessoas não estão realizadas e elas nunca estarão, porque elas estão preocupadas em atender uma demanda a um patamar externo, e esse patamar ele é infinito. Ele é infinito. Nunca vai acabar. Você sempre vai receber mais estímulos, mais coisas que você deve responder e alcançar na sociedade e comprar e ter, porque isso é infinito. Basta uma marca criar algo novo, te gerar prazer que você vai querer ter e você vai ter que ter. E isso nunca vai se completar, você nunca vai estar completo. Então, se você olha para dentro de você, você é uma pessoa mais realizada, você vai poder se preocupar mais com questões sociais, né? As questões da nossa sociedade vão poder ser resolvidas de uma forma mais harmônica e menos egoísta. E como eu falei também aqui, você vai gerar menos consumo, um consumo do que é o essencial, vai fazer com que a indústria se adeque a essa demanda dessas pessoas, né, que vivem com o essencial, e você vai gerar menos impacto ambiental. E ainda assim você vai poder comprar coisas de empresas que têm responsabilidade ambiental e social, o que é muito magnífico. Ao invés de você gastar picadinho, né, pouco dinheiro com um monte de coisa, você vai comprar poucas coisas que são essenciais, mas gastar mais, investir mais em coisas de mais qualidade, com responsabilidade ambiental e social, enfim. Aldaz, mas isso é uma utopia, até parece que o planeta inteiro vai se tornar minimalista. Bom, sempre terão pessoas diferentes, né? Nunca vai ser uma unanimidade. O que acontece é que você já está vendo um movimento muito grande de pessoas aderindo ao minimalismo, ou você ouvia falar de minimalismo há 20, 30 anos atrás? Se ouviu foi pouquíssimo, né? Você foi uma exceção. O minimalismo é um fenômeno de 10 anos para cá, né? Algo que tem se diluído, porque cada vez mais pessoas estão percebendo esse mal do status quo. Inclusive, a gente precisa levar essa mensagem para cada vez mais pessoas, então compartilhe esse vídeo aqui com pessoas que você acredita que precisa ter contato com essa mensagem. Compartilhe aqui e a gente vai fazer esse movimento. E com as redes sociais, com essa tomada de consciência, aos pouquinhos, sim, é trabalho de formiguinha, mas ele já está acontecendo, você sabe que está. Então esse movimento de ampliar o número de minimalistas é um movimento que já está acontecendo. Eu trabalho diariamente para que isso aconteça de forma mais intensa e mais efetiva, né, fazendo que as pessoas tenham mudanças reais nas vidas delas e cada vez mais pessoas. É esse o meu propósito de vida, afinal de contas, fazer com que a mensagem do minimalismo chegue para cada vez mais pessoas e essas pessoas possam ter uma vida magnífica com o essencial, assim como um dia eu consegui me libertar do consumismo, de um cenário de acumulação e viver uma vida muito mais leve, ter muito mais qualidade de vida. Esse movimento ele existe e ele é extremamente possível. Vale ressaltar que o minimalismo ele é extremamente democrático. O minimalismo ele é para todo mundo, absolutamente qualquer pessoa é capaz de ser minimalista. O minimalismo é viver com o essencial. E o essencial parte de um autoconhecimento, porque ele é diferente para cada pessoa. Então o minimalismo ele é democrático, ele pode ser aplicado para qualquer pessoa e ele é extremamente acessível, basta que você conheça a informação e você queira praticar, queira mudar a sua vida. Então ele seria uma utopia se ele fosse algo que as pessoas não pudessem praticar, que não dependesse única e exclusivamente delas, mas depende única e exclusivamente de cada indivíduo. Se fosse algo que você precisasse de uma tecnologia que não existe, se fosse um devaneio, enfim. Mas ele é algo extremamente tácito. As pessoas estão praticando, mudando suas vidas e só depende delas, de um posicionamento delas.
Então ele é muito possível e ele é o estilo de vida do futuro, porque a gente precisa resolver todas essas mazelas dentro do indivíduo, dentro da sociedade e as mazelas do planeta. Tudo isso a gente precisa resolver para sobreviver. As pessoas vão começar a entender que o minimalismo é uma forma de sobrevivência. Eu não sei o que seria de mim, da minha saúde, da minha vida, se eu continuasse naquele ciclo que eu vivia de consumo, de preocupação com os outros, extrema, de acumulação, de sofrimento. Eu não sei o que seria de mim. Eu nem conhecia o minimalismo e eu fui buscar viver com o essencial, porque eu entendia que eu precisava sair daquele lugar. E as pessoas estão entendendo isso. Então é por isso que eu acredito que sim, o minimalismo é o futuro. Então, Minimal, eu sei que esse conteúdo aqui dá muito pano para manga, então se você quiser comentar aqui o seu ponto de vista, se isso abriu a sua mente, se isso te fez olhar, né, de uma forma diferente para o minimalismo, para a vida, enfim, comenta aqui embaixo que eu vou adorar ver o seu comentário. E esse aqui é só o primeiro vídeo da série Minimalismo é o Futuro, tá? É só a abertura, então já se inscreva se você ainda não se inscreveu e ative as notificações para você conferir todos os vídeos dessa série aqui, tá certo? Por fim, construa sua vida com o essencial e a gente se vê no próximo vídeo.